No fim do mês de agosto, o ministro Fernando Haddad publicou um projeto de lei acabando com o JCP, Juros sobre Capital Próprio. Para entender por que o governo quer acabar com o JCP, vamos contar um pouco da história do JCP. O JCP foi criado em 1995 com o intuito de remunerar o capital dos acionistas, reduzindo a alíquota efetiva das empresas desalavancadas, que não possuíam empréstimos. Qualquer empresa da Bolsa com lucros operacional pode pagar o JCP, desde que respeite a regra de JCP máximo, que é igual à taxa de juros de longo prazo do período vezes o capital dos acionistas. Os juros sobre o capital distribuído pelas empresas são tributados em 15%, sendo esse valor pago direto na fonte, e esse valor distribuído sai do resultado da empresa. No Brasil, as empresas pagam em média 34% de imposto, geralmente 25% de imposto de renda e 9% de CSLL. Assim, a empresa distribuindo o JCP que incidirá sobre o valor o tributo de 15% ao invés dos 34%. Para entender um pouco melhor, vamos a alguns exemplos. Uma empresa Práticas se financia exclusivamente com dívida, enquanto a empresa Prosperidades se financia exclusivamente com o capital próprio. Conforme no exemplo abaixo, vamos colocar que as duas empresas têm 100 milhões de ativos. E no exemplo da empresa Práticas, ela tem 99.999 milhões em dívidas e obrigações, enquanto a empresa Prosperidade não tem zero de dívidas. Já o seu capital próprio, ou seu patrimônio líquido, tem 1 milhão da empresa Práticas. E a empresa Prosperidade, o seu capital próprio é de 100 milhões, tendo um resultado do passivo mais o patrimônio líquido de 100 milhões. Considerando que as empresas tiveram um lucro operacional de 50 milhões, na empresa Práticas, como uma empresa que possui dívida, vamos considerar uma despesa com juros de 20 milhões. Sendo assim, tendo um resultado antes do imposto de 50 menos 20 igual a 30 milhões. Já na empresa Prosperidade, como não há despesa financeira, o resultado antes do imposto é o mesmo, de 50 milhões. Considerando que o imposto de renda mais o CSL são impostos cobrados sobre o resultado da empresa, a empresa que possui alavancagem vai pagar menos imposto, considerando a alíquota padrão de 34%. Conforme abaixo, você pode ver que a empresa Práticas teve 30 milhões de resultado, que quando nós tiramos os 34% da alíquota do imposto, daria 10 milhões e 200 mil de imposto, gerando um lucro líquido de 19 milhões e 800. Enquanto a empresa Prosperidade, que teve um resultado de 50 milhões, quando nós tiramos os 34% do imposto, ela vai estar pagando 17 milhões de imposto, ou seja, 6 milhões e 800 a mais de imposto, e tendo um lucro líquido de 33 milhões. Olhando assim, você pensa, a empresa Prosperidade foi melhor e teve mais lucro, mas cabe ressaltar que a empresa Práticas utilizou somente 1 milhão do seu capital próprio e obteve 19 milhões e 800 mil. Já a empresa Prosperidade usou 100 milhões do seu capital próprio para obter um resultado de 33 milhões. Analisando dessa forma, nós vemos que o ROI da empresa endividada ele é bem maior do que a empresa que não possui dívidas. Mas voltando lá naquela época, a inflação era muito alta, o que deixava as despesas com dívidas financeiras muito altas. E foi aí que o governo criou a chamada correção monetária de balanço. A correção era realizada antes do cálculo do imposto e assim as empresas pagavam menos impostos. Tudo ia muito bem, até que em 1995 o governo decidiu acabar com a correção monetária e aí sim criou o juro sobre o capital próprio. A ideia era a mesma, remunerar o capital dos acionistas, tornando menor a alíquota das empresas. Agora que já sabemos de onde e por que foi criado o juro sobre capital próprio, vamos fazer um exemplo para a gente ver a diferença da empresa que distribui o juros sobre o capital para uma empresa que não faz a distribuição do juros sobre o capital. Antes da gente entrar no nosso exemplo, cabe ressaltar que o cálculo máximo do JCP é a multiplicação da taxa de juros de longo prazo vezes o capital dos acionistas. No nosso exemplo, a empresa Prosperidade poderia então pagar no máximo de 7 milhões em juros sobre capital próprio,
desde que esse valor não seja maior que 50% do lucro do exercício ou o lucro acumulado e as reservas de lucro. Esses 7 milhões vêm dos 100 milhões do capital próprio vezes os 7% da taxa de juros de longo prazo, que é o valor atual. Já no caso da empresa Práticas, por ela não utilizar o seu capital próprio, ela não conseguiria fazer a distribuição dos juros sobre capital próprio. Vamos para o exemplo da empresa Prosperidade, já que ela tem direito à distribuição dos juros sobre capital. Agora vamos fazer 2 exemplos da empresa Prosperidade. Um onde ela vai distribuir o máximo que ela pode sobre os juros sobre capital próprio e outro onde ela não vai distribuir nada, e vamos ver qual vai ser a diferença. Nesse exemplo, vamos considerar que o lucro operacional foi de 30 milhões nos 2 casos. No caso 1, a empresa distribuiu 7 milhões em juros sobre capital próprio, ficando com o resultado antes do imposto sobre o lucro de 23 milhões. Quando fazemos o cálculo sobre os juros sobre capital próprio de 15%, ela pagaria sobre os juros sobre capital próprio 1 milhão e 50 mil e sobre o restante do valor do lucro operacional ela pagaria um imposto de 34% que daria 7 milhões e 820 mil. Nesse caso, ficando com um lucro líquido de 21 milhões 130 mil. Já no outro caso, no caso 2, onde ela não distribuiu nenhum juro sobre capital próprio, a alíquota de 34% é em cima do valor total dos 30 milhões. Sendo assim, ela pagaria 10 milhões e 200 mil, ficando com um lucro líquido de 19 milhões e 800 mil, dando uma diferença de 1 milhão 330 mil nesse exemplo. Sendo assim, uma diferença de 4,4% sobre o lucro operacional e conseguindo reduzir a sua alíquota de imposto ao invés de pagar um total de 34%, pagar um valor de 29,5% do seu imposto. E quem vai ser o prejudicado? Segundo o banco JP Morgan, as empresas perdem cerca de 30 bilhões, enquanto o governo arrecadaria cerca de 10 bilhões a mais. O setor mais afetado, segundo o banco americano, seria o setor financeiro, por utilizar um mínimo de capital próprio, deve ser um dos mais prejudicados. Além disso, essas empresas pagam cerca de 20% de CSLL contra 9% dos demais setores. Ainda segundo o banco, o impacto nesse setor deve ser de entre 15% e 20%. Na sequência, viriam as empresas do setor de alimentos básicos e itens de primeira necessidade, com impacto de 7%, e o setor de saúde com impacto de 6%. O setor de energia, saneamento e empresas do setor industrial provavelmente seriam impactados em torno de 5%. Companhias de matéria-prima, tecnologia, discricionários teriam seus lucros impactados entre 2,5% e 4%. Uma das alternativas poderia ser a Acer. Muito utilizada na Europa, seria um incentivo fiscal para as empresas que utilizam capital ao invés de dívidas. Mas, como o texto ainda não foi aprovado, vamos aguardar cenas para os próximos capítulos e continuamos na nossa caminhada. Esse vídeo foi uma explicação sobre o juros sobre capital próprio, um assunto que está bem em alta, que você deve pensar ao analisar suas empresas. Eu espero ter te ajudado no esclarecimento sobre esse conteúdo. Peço que você curta o nosso vídeo, comenta se ficou com alguma dúvida, comenta o que você pensa sobre essa pauta, se você concorda ou não concorda. Compartilhe o nosso canal para os seus amigos se você acha que esse conteúdo pode agregar de alguma forma. Então, muito obrigado por você ter ficado até o final e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!